Então, meus amigos, minhas amigas, meu irmão e minha irmã, boa noite. Que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos com vocês aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E quem está presente conosco hoje é o nosso querido amigo, companheiro, já quem pode dizer assim, remando todos numa mesma direção, nosso querido Daniel Santos, da Federação Espírita dos Estados Unidos e diretor da área de divulgação. Fizemos um programa com a Tânia e com a Jussara e voltamos hoje com o nosso irmão e a gente quer agradecer, mas olha, de coração mesmo, a sua vinda aqui ao nosso programa Estação da Luz pela Web Rádio Estação da Luz. Muito boa noite, meu amigo Daniel, bem-vindo. Boa noite, Tavares, boa noite, ouvintes da Estação Amigos da Luz. É sempre um prazer estar aqui com vocês, a segunda vez que estamos aqui, né? E agradeço o convite, estamos aqui novamente. Muito bem. E o tema que foi escolhido é justamente, já que ele trabalha na área de divulgação e eu também trabalhamos juntos nessa área, apesar de quilômetros de distância um do outro, então a gente botou assim, o espiritismo, divulgar é preciso, né? Porque tem um poema, se eu não me engano, de Augusto dos Anjos, se navegar é preciso, viver não é preciso, é um negócio mais ou menos assim. Então, divulgar preciso. E esse é o tema que a gente vai trabalhar agora, e quem quiser já pode começar, caso queira mandar perguntas, nós temos aí o nosso WhatsApp, nós temos também o Facebook, em que a pessoa está aí do outro lado, né, do aquário, como se dizia, pode fazer e participar aqui conosco, tranquilamente, fazendo, tá aí o nosso telefone. Então, mas nós somos uma rádio espírita, e todo o programa espírita nós temos que pedir autorização, a permissão, e a autorização e a permissão é a prece. E eu queria convocar aqui meu amigo Daniel para que ele possa, com a sua verba, com o seu pensamento, fazer a prece de abertura do nosso estudo nessa maravilhosa noite. Com muito prazer. Então vamos lá, vamos aproveitar este momento que estamos conectados através dessa tecnologia, pedir aos mentores espirituais, principalmente aqueles que cuidam desse trabalho de divulgação do movimento espírita no Brasil, mas também no mundo, que nos ampare, que nos guie, que nos tragam a boa intuição para que possamos conduzir essa nossa fala e atingir corações, principalmente daqueles irmãos e irmãs que estão passando por problemas de incerteza, problemas de saúde, que eles possam ser amparados e consolados neste momento que estamos aqui refletindo sobre a divulgação e a mensagem consoladora do Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo, e depois dessa prece que você fez uma verdadeira viagem, falando do momento atual em que o planeta está, todos nós, né? E se é uma prova coletiva, coletivamente a gente vai passar por essa prova. Porque papai não autorizaria nada se a gente não tivesse a mínima condição de vencer. E nós pensamos aqui, meu amigo Daniel, e todos que estão aí na audiência da Web Rádio Estação da Luz, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, né? Que é justamente a lei do amor. E aí, Kardec pensou, lá de Mateus 22, 34 a 40, uma passagem do Evangelho do Cristo. E diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs esta questão: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34, 40. Meu amigo Daniel,
A divulgação tem a ver com o amor que a gente tem pelo Espiritismo e nos faz quebrar muitas barreiras para que a gente possa levar essa doutrina consoladora a um número maior de pessoas? É com muito amor mesmo? É com amor ao próximo? É com muito amor, viu, Tavares? Não tem outra maneira. O convite que já foi feito há muito tempo, principalmente pelo nosso modelo e guia, né, que é Jesus, ele transbordou isso para todos nós. E a gente vê que a mensagem dele já passou 2000 anos e está mais viva do que nunca. Apesar de algumas distorções, né, que foram feitas por nós mesmos, né, por aqueles que na dificuldade de vivenciar a mensagem do Cristo, fizeram o jeitinho de modificá-la, né, para justificar as nossas fraquezas, né, como ser humano. Né? Mas fazer o trabalho com amor é muito mais gostoso, né? A divulgação, fazer aquilo que você gosta, que você está vivenciando, que traz para você uma alegria muito grande, é um prazer dobrado, entendeu? E eu acho que não existe outra maneira. Porque quando se faz alguma coisa que não nos dá o prazer, aquela coisa acaba não sendo bem feita, entendeu? Então, não tem outra maneira. Mas quando a gente fala em divulgador do cristianismo, a gente não pode esquecer, e certa vez eu fiquei até impressionado quando alguém me falou isso a primeira vez, quem foi o maior perseguidor de Jesus? E eu fiquei assim, eu era muito novinho, qual é o meu? E pensei num bocado de gente, e ele disse, não, foi Paulo. Paulo, ou Saulo, me lembro, foi o maior perseguidor e depois se transformou no maior divulgador. Exatamente. Foi nosso irmão Saulo que começou justamente esse trabalho de divulgar o Espiritismo e sem aquelas andadas de Paulo. Será que o Evangelho teria chegado, como você disse, já faz 2000 anos que essa mensagem está no planeta? Será que ele teria chegado aqui sem aquele trabalho com muita vontade? Só terminando a nossa pergunta, porque do maior perseguidor, certa vez ele falou, eu não sei se é o Evangelho do Cristo que vive em mim, ou eu que vivo no Evangelho, ou eu que vivo no Cristo. Esse amor de Paulo, o Cristo em mim ou eu no Cristo, que a gente precisa ter para começar, não só a divulgação, mas todo o trabalho na casa espírita? Olha, pessoalmente, eu acredito que a mensagem ia chegar independente ou não, porque Paulo, como todos nós, temos nosso livre-arbítrio. Ele podia não ter, depois de ter caído do cavalo, não ter feito essa guinada que ele fez. Então, para mim, o que é mais importante é o coordenador dessa mensagem. Então, o Cristo já sabia, ele já devia ter o plano A, plano B, plano C, entendeu? Tem o alfabeto todo, né? Da mesma forma que Kardec poderia ter falhado, entendeu? Então, eu acredito que a mensagem do governador planetário é infalível, eu diria assim. Ia chegar ou por Paulo, se Paulo não tivesse abraçado, e ele acaba sendo o modelo, eu diria, número 1 do trabalhador espírita. E, ao mesmo tempo, um exemplo, porque o Cristo pegou um inimigo, não inimigo do Cristo, um adversário, ou seja, alguém que estava lutando contra a divulgação da mensagem dele, e trouxe para ajudar na divulgação. Aproveitando aquele momento de permeável, né, que Paulo, entendeu, naquela ânsia de abafar a mensagem, ele acaba se rendendo à mensagem. Entendeu? Então, isso é até um exemplo para a gente, espírita, quando estamos muito empolgados divulgando a mensagem espírita e achando que o outro, que não está abraçando a mensagem espírita, é um adversário. Mas vamos observar como é que se diz, as qualidades daquela pessoa. Talvez a maneira que a gente está divulgando a mensagem não está soando naquele que aparentemente é um adversário agora. Então, se a gente prestar atenção à estratégia do Cristo e tentar imitá-lo, a gente amanhã vai ter mais adepto na maneira que a gente divulga a nossa mensagem.
Porque às vezes a gente divulga a nossa mensagem como a mensagem espírita fosse a melhor de todas, e a gente sabe que o espiritismo é uma codificação trazida por Kardec, que é uns ensinamentos dos espíritos, né? E os espíritos, eles estão em qualquer lugar, né? Os espíritos, eles sopram onde quiser, entendeu? Então, não é um grupinho só pequeno, é uma falange muito grande de espíritos que trabalham sob a coordenação do governador planetário, né? Muito bem. Aí a gente sai lá de Paulo e vamos vir para Kardec para a gente chegar aí já nos Estados Unidos. Kardec usou todos os meios possíveis e imagináveis, na época, vamos pensar em século XIX, para fazer a divulgação. Então, primeiro com o lançamento do livro, dos livros, do chamado Pentateuco, e também da revista espírita. Então, ele usou realmente o que ele tinha de melhor naquela época para a divulgação também, principalmente com relação à revista espírita, já que era semanal, né, ou mensal, a revista, também é uma forma de divulgação. Sim. Bem interessante do que o Kardec usou, querido. Sim. Com certeza, Tavares. Quando se fala em divulgação, né, a gente pode observar que tem vários tipos de divulgação, né? A divulgação primordial que temos é a divulgação falada, né, que vem desde os primórdios da humanidade, né, que é a nossa comunicação verbal, né, e depois tem a comunicação escrita, né, a divulgação através da escrita, né, com o advento da escrita, e aí as publicações, né, as cartas, né, por exemplo, quando Paulo já não podia mais fazer aquelas peregrinações, né, ir nas igrejas, ele foi inspirado, né, pelo mestre a escrever cartas. E Kardec não tinha uma outra maneira, né, não existia televisão, não existia internet, não existia rádio ainda naquela época, e a maneira primordial naquela época, além da falada, era através dos livros. E até hoje, né? A gente vê quantos livros tem por aí. Só que esse leque da divulgação de qualquer mensagem, né, se expandiu, né? Porque os meios de comunicação estão aí. Hoje, as redes sociais acaba sendo, né, um dos veículos mais rápidos, né, de divulgação, né? Qualquer coisa que acontece, a gente fica sabendo hoje pelas redes sociais. Antes de ligar a televisão, a gente já sabe, né? E é isso mostra, né, que a gente, como espírita, tem que aproveitar, né, essas facilidades de divulgação e fazer, e também introjetar nessa divulgação de redes sociais o espiritismo também, né? Sem violar as consciências dos outros, né? Como dizia Bezerra de Menezes. E falar eu gostei muito aí que você falou uma coisa muito interessante, a mensagem do mestre é infalível, não tem por onde correr, realmente tem que ser. E você falou aí em Bezerra de Menezes, nós estamos hoje aqui no Brasil, com certeza aí também na América, comemorando a semana do nosso querido Bezerrão, nosso Bezerra de Menezes. Dia 29 agora é aniversário de nascimento, da sua última encarnação aqui no planeta. E realmente Bezerra também trabalhou muito com a divulgação, porque no jornal O País ele divulgou de forma bastante clara e precisa. Mas já chegou aqui, meu amigo, uma pergunta do Júlio, aqui do centro da cidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Ele pergunta assim, acho que a melhor divulgação pode ser o exemplo dos seguidores do Espiritismo? A melhor forma, acho que ele está perguntando, a melhor forma de divulgação pode ser o exemplo daqueles seguidores? Aí a gente vai botar Bezerra, vai botar Paulo, não pensa na gente não, viu, Júlio? A gente ia chegar lá nessa parte, mas o Júlio já adiantou, né? E sem dúvida, né, a humanidade, ela vai evoluindo, né, baseado naqueles que são os expoentes, entendeu? Então, todos nós
desde criança, a gente, sei lá, quando a gente é um bebê, uma criança, a gente olha os nossos pais como modelo, né? Com algumas exceções, né? Tem pais que não abraçaram a missão, né? Mas, na maioria das vezes, o pai é o nosso herói, entendeu? A mãe é a nossa heroína. E a gente tem esses modelos, a gente vai crescendo e a gente vai descobrindo outros modelos, né? E a gente vai tentando imitar, por bem ou por mal, às vezes, né? A gente está falando aqui daquelas pessoas que nos servem de exemplo, né? E pegando um pouco o que o Júlio trouxe, é claro que, além da parte falada, da parte escrita, das redes sociais, não só também o exemplo, mas o nosso próprio exemplo, né, de colocar em prática as sugestões, né, o que a gente aprende com os ensinamentos espírita, que acaba sendo uma parte desafiadora, né, na nossa vida pessoal, porque existe aquela dualidade do homem velho agora com o homem novo, né, porque agora a gente está aprendendo mais as causas das nossas aflições, e às vezes a gente não quer deixar os nossos vícios do passado, então acaba criando esse conflito interno que vencer esses conflitos, a gente acaba sendo um exemplo da divulgação para as outras pessoas, começando na nossa casa, na nossa família. Muito bem. Saímos lá de Paulo, fomos a Kardec, fomos a Bezerra, Estados Unidos. Você já está, acho que há mais de 15 anos aí na América, não é isso? Já estou aqui já há 22 anos agora. 22 anos. Muito bem. 22 anos. Então, são quase mais de duas décadas. Duas décadas. 2 décadas e maravilhosa. 2 anos aí. Meu amigo, me diga uma coisa. Agora vamos tratar da divulgação no Espírito. Como foi que você encontrou, quando chegou aí há 22 anos passado, o Espiritismo? Como era essa divulgação? Como é que era? Porque há 22 anos atrás, com certeza, não era o que hoje é. Então, como foi que você encontrou para nortear aqui a nossa divulgação? Sim. Bem, primeiramente, antes de eu falar da divulgação, eu gostaria de compartilhar que, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não era espírita. Eu via falar no Brasil, eu venho de uma família católica, muito ativa na Igreja Católica no Brasil, e então, quando eu chego aqui nos Estados Unidos, eu senti aquela falta de, no domingo, ir numa igreja. Eu cheguei aí a igrejas, a missas aqui nos Estados Unidos, mas não talvez até mesmo pela barreira da língua na época, não sentia aquela mesma energia que eu sentia quando eu ia à igreja no Brasil. Então, fiquei um pouco assim desnorteado, entendeu? Sem essa parte religiosa, espiritual, que já trago de família, entendeu? Eu era muito envolvido nos trabalhos da Igreja Católica. E foi aí que eu conheci, na época, eu era estudante na universidade, conheci a Vanessa Anceloni, que também estava fazendo o pós-doutorado dela, e ela que me convidou a assistir uma palestra, que eu nem sabia muito bem na época se era que palestra ela me convidou, disse, olha, tem esse palestrante de Niterói, que vai dar uma palestra aqui em Washington, que fica mais ou menos 45, 50 minutos aqui da cidade de Baltimore, de onde eu estou. E aí eu fui e assisti a palestra do Raul Teixeira, professor Raul Teixeira, onde ele falou sobre somos deuses, com D minúsculo. E ele fez uma explanação belíssima, onde ele realmente apresenta tópicos sobre os 3 aspectos do espiritismo, filosófico, científico e religioso. E aquilo realmente me chamou muita atenção. E aí foi aí que eu decidi começar a fazer os estudos. Tinha um grupo de estudo na época, que era na universidade, e aí eu comecei a me envolver nesse trabalho. Até então, no início, aqui, no local, nossos estudos eram feitos em português. Então, foi quando a Vanessa Anceloni, depois de 2 anos e meio dos estudos em português, resolveu que a gente teria que fazer os estudos em inglês. Aí a gente começou a observar mais como é que era o movimento nos Estados Unidos. Bem,
Claro, hoje com as lives, já tem muitas lives que já foram feitas com a Jussara Korngold, que agora é a presidente do Conselho Espírita Americano e também secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Ela é grande amiga aqui da gente, colaboradora, mora em Nova York. Ela já falou sobre como era que era a divulgação, como foi a divulgação dos espiritismos desde 1920 aqui nos Estados Unidos. Primeiramente, era grupos isolados dos hispanos, né? Quando eu comecei há 22 anos atrás, até hoje, a maioria ainda da divulgação é coordenada e é feita por brasileiros, né? Nesses últimos, eu diria, 30 anos, né? 30, 40 anos, a gente teve uma quantidade muito grande de espíritas brasileiro, fundando casas espíritas, começando grupo de estudo, e só, eu diria, nos últimos 15 anos, depois que toda a codificação que não tinha em português começou a ser traduzida para o inglês, e hoje a gente já tem aí, sei lá, mais de 150 livros já em inglês, incluindo quase todas as séries de André Luiz, algumas séries psicológicas da Joana de Ângelo, através da Leal Publish, né, da Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, isso. E, então, de certa forma, se eu fizer um balanço de como era 20 anos atrás e como agora, a gente já tem um movimento mais organizado, né? Cerca de, sei lá, mais de 100 centros espíritas já oficialmente registrado, né? 50 e pouco, 55 filiado à Federação Espírita Americana. E, aos poucos, o movimento está crescendo. Ainda com a maioria dos, eu diria, daqueles que estão na frente, sendo feito por brasileiro, né? Mas muitos centros espíritas já têm umas atividades sólidas em inglês aqui nos Estados Unidos. Alguns centros só fazem atividade em inglês, apesar de que a maioria ainda tem atividades mistas, ou inglês e português. Mas a ideia, Tavares, é que um dia todas essas atividades sejam em inglês, que é a língua predominante aqui dos Estados Unidos, né? Então, eu sou muito otimista, eu acredito que nesses últimos 20 anos já avançamos consideravelmente. Poderíamos estar mais? Poderíamos, mas a gente faz no passo que a gente dá o passo que a gente pode, do tamanho das nossas pernas. É verdade. A gente não pode também sair fazendo coisas sem pensar. Às vezes é melhor ir um pouco devagar e pensando como a gente vai divulgar essa mensagem para a gente não comprometer, entendeu? E essa é uma responsabilidade muito grande daqueles que já abraçaram a doutrina espírita. Às vezes, eu gostaria de fazer um paralelo aqui. Às vezes nós vemos muita gente, às vezes perguntando, mas como é que está o movimento? Aí, às vezes a gente tem palestrante ou pessoas que vêm aqui aos Estados Unidos e fica assim, poxa, mas está muito pequeno, como é que a gente faz para divulgar mais, para encher essas casas? E às vezes a gente esquece que essa não era a proposta, de ter grandes centros espíritas com 200, 500 pessoas, apesar de que no Brasil já tem, mas o Brasil está num outro nível. Mas nesse momento que a gente está construindo uma base, é melhor ter centros um número pequeno, mas com pessoas bem comprometidas, entendeu? Bem comprometido, entendeu? A gente acredita que, tendo a boa vontade e também observando, né? Porque aqui nos Estados Unidos é muito importante você também conhecer o local que você está, a cultura, entendeu? O nome está dizendo Estados Unidos. Então, cada estado, às vezes, tem uma particularidade diferente. Por exemplo, se você for para a parte sul dos Estados Unidos, por exemplo, a Flórida, que é onde tem vários centros espíritas, a gente vê que a divulgação lá é um pouco diferente porque a gente tem uma quantidade muito grande de latinos, entendeu? Então, claro que você não vai poder esquecer o latino que está lá, o brasileiro, o hispano, botar a margem e fazer tudo só em inglês. Esse seria o ideal.
entendeu? Porque uma vez que você vem para os Estados Unidos, você seria esperado que você aprendesse a língua, que você como é que se diz, conhecesse a cultura, mas pelo próprio histórico deste país, cada estado aqui tem sua própria lei, tem seu próprio, entendeu? Tem seu próprio... Então, isso está no inconsciente coletivo desse do país, entendeu? Então, a gente tem que observar esses detalhes para saber como é que a gente vai fazer essa divulgação efetivamente, entendeu? Mas eu acho que nos próximos 20 anos, devido à internet, principalmente essa paralisação que houve agora com esse descobrimento das lives, das redes sociais, eu acho que a gente vai dar uma dinamizada. Mas é aquele projeto de Kardec, né, que ele sempre falava, casas pequenas, fortes, e aí você indo, né, num trabalho de tijolinho. Nós temos uma pergunta aqui que é mais ou menos o que você falou, mas em respeito aos nossos perguntadores, nós vamos colocar aqui. É o Caetano de Serra de Martins, aqui, um município aqui do Rio Grande do Norte. Como é divulgar o espiritismo em português na nação americana, de língua inglesa, né? Mas que hoje, basicamente, a gente já está num patamar de ver, né, ao longe, tudo em inglês, né, o Daniel? Olha, bem, se você divulgar em português, você só vai divulgar para brasileiro ou para quem fala português, que talvez não seja brasileiro, ou de Portugal, ou de outro país que fala português. Então, vai ficar limitado. Vai ficar limitado aquele grupo pequeno. Qual é a vantagem de trazer na língua que é a língua que predomina? Que é o inglês. Né? Depois vem o espanhol, né, aqui nos Estados Unidos. É que, uma vez que você abra suas atividades sendo expresso só em inglês, você não vai atrair só o americano nativo, mas qualquer outra nacionalidade que não fale o português. Entendeu? Sim. Então, aí está a vantagem de fazer o inglês. Agora, claro, a gente não está aqui desmerecendo os companheiros, amigos, que ainda fazem os trabalhos em português, e a gente acredita que deve ter um motivo para isso, entendeu? Eu não sei. Na minha pequenez, eu imagino que a gente daria fazer um esforço hercúleo para fazer tudo em inglês. Mas eu não posso, entendeu? É aquele lance, é muito fácil a gente ficar falando do outro, mas a gente não sabe a realidade. Então, como a gente está hoje aqui experienciando o trabalho de divulgação do espiritismo nos Estados Unidos, o que a gente pode falar é da nossa realidade, da minha aqui no centro que a gente participa, que é aqui na Sociedade Espírita de Baltimore, que já fazemos todas as atividades em inglês desde 2002, 2001. Ou seja, estamos há 20 anos, não existe uma atividade em português no centro aqui em Baltimore. Entendeu? Até as comunicações mediúnicas que vêm são todas em inglês, né, com raríssima exceção, às vezes alguma em espanhol, né, e agora no momento a gente não tem nossos médias, ou é americano, ou é de comunidade hispana, então só vem ou português ou espanhol. O português não, ou inglês ou espanhol. A gente não tem muito mais comunicações em português. É claro, se o médio tem a matriz, se fala o português, vai vir comunicação em português também. Olha aí o que a nossa amiga colocou aí, deixa eu só ver aqui, olha só, que coisa linda, ó. Sua amiga. Grande aspa, Filhos de brasileiro nascido e educados nos Estados Unidos serão especialmente férteis para divulgar em inglês? Serão se os pais ou a casa espírita propiciar o trabalho para que eles continuem. Entendeu? A proposta seria que sim, mas a gente tem visto já, vamos supor, nesses 20 anos que a gente está acompanhando o movimento espírita aqui nos Estados Unidos, a percentagem de filhos de brasileiros que estão carregando a bandeira ou que se tornaram espírita é muito pequeno, muito pequeno. E eu não vou dizer números aqui porque eu não tenho os dados concretos, né? A minha esposa, né, que nasceu aqui
filha de brasileiros espírita, ela é trabalhadora aqui no centro, né, ela ajuda na divulgação do espiritismo em português, mas eu conheço muitos outros jovens que eram criança 20 anos atrás, hoje já estão adultos jovens, né, que, de certa forma, não abraçaram por um certo tempo, mas por, sei lá, por problemas pessoais, e a gente aqui não quer entrar nos detalhes, acabam não abraçando em termos de divulgação, entendeu? A pessoa pode até se dizer espírita lá, mas não está na ativa, no trabalho na casa espírita, né? E às vezes, assim, a gente não fica preocupado muito com isso, porque o importante é a pessoa ser uma pessoa de bem, ser um bom cidadão. E se ela cresceu como criança, como jovem, e se tornou um adulto, e coloca aqueles ensinamentos que ele ou ela aprendeu em prática, eu acho que o espiritismo está fazendo seu papel, entendeu? Que cada um tem a sua livre escolha, né, meu amigo? Exatamente. Então, também tem que trabalhar isso. Lógico que a gente trabalha para que ocorra, mas também muitas vezes ocorre isso aqui no Brasil. Trabalhadores, pais, e são grandes trabalhadores que os filhos foram, mas no frigir dos ovos. Exatamente. Né? Papai eu gosto muito, mas não encarou a coisa como deve ser. A sua média de transporte foi a que me falou disso. E eu fiquei abismado. A sua média de transporte é a Vanessa, né? Que foi a que ele transportou para dentro de uma casa espírita, né? Ela a gente tem que ser justo, né? Foi ela que me convidou. E eu sou muito grato, né? Sou muito grato ao convite que ela me fez. E é claro, eu tinha, claro, o livre-arbítrio de continuar ou não. Então, eu acho que assim como ela convidou outras pessoas, né? A gente sabe na época, e que hoje não, né, até começaram ali, mas que hoje resolveram não continuar, né? Então, eu acho que tudo tem uma razão de ser, né? Pronto. Nós temos aqui a Cristi. Essa é minha esposa, essa é a esposa. Ah, então essa é a esposa que eu estava falando. Ah, muito bem. Então, por causa disso é muito importante que a gente que mora nos Estados Unidos, né, para divulgar o espiritismo em inglês, né? Obrigado aí por ter escrito aí em português, né, que não é a língua primeira dela, né, ela foi educada aqui, mas ela fala português, entende, né, obrigado, Kirsten. Nós é que agradecemos, minha amiga. Mas por que eu falei na Vanessa? Porque quando eu fiz a entrevista com ela, do mesmo jeito que ela mudou a sua direção, ela mudou também a minha. Porque ela falou algo, Daniel, que eu fiquei uns 3 ou 4 dias impactado. Ela disse assim, Tavares, imagine eu doutrinar uma entidade espiritual sofredora, norte-americana, que não tem no arcabouço dela o português. Como é que, por mais amor que eu tenha, como é que eu vou conseguir dialogar com essa pessoa, se não for na língua que ele fala? Aí abriu-se assim um campo que eu digo, olha, o trabalho tem que ser realmente feito em inglês, porque imagine o espiritismo em França aqui, aqui em Coage Novos, Mossoró, como é que o cabelo falar em França? Quer dizer, tem que ser, e eu creio que isso vai ocorrer o mais rápido possível, quando realmente aí, é aquilo que a gente falou na primeira entrevista, né? Hoje é a segunda língua de todo mundo. Você falou do mandarim, realmente. Mas o mesmo mandarim, se ele quiser se comunicar, ele tem que falar inglês, porque se ele for falar no chinês, ele não é muito compreendido. Então, a segunda língua, então eu acho que é mais fácil o espiritismo chegar em todo mundo via, lógico, pelo inglês, que é a língua hoje mais falada, mais divulgada, né? Nós temos aqui também... Diga, pois não, querido. Isso que a Vanessa falou é uma coisa que a gente usou muito aqui em Baltimore, né? Quando a gente tentava justificar para os outros amigos também que moram aqui, que fazem a divulgação do espiritismo, essa particularidade. Mas tem outra também, a prece. Sim. A prece. Você faz uma prece numa língua
que espíritos que estão do outro lado, parece, o que esse pessoal está dizendo mesmo? E a gente está fazendo prece em português, mas o espírito não está no nível, porque ela deu o exemplo, o quê? Deu o exemplo da parte doutrinária, né? O espírito chega, e aí você está falando em português, o espírito não vai entender. E já aconteceu isso na mesa mediúnica, a gente faz parte da mesa mediúnica, e às vezes já teve espíritos que chegaram, e eu lembro que chegou um espírito uma vez, falando francês. E sorte nossa que a médium, na época, isso foi mais ou menos 10 anos atrás, falava francês. Ela era filha de diplomata e estava aqui frequentando o centro e participava da nossa... E aí, como é que fica, então? E aí, meu amigo? Francês na mesa. Então, a gente ficou ali, aí falam... Agora, a gente entende também que no processo da comunicação, se aquele espírito foi trazido pelos mentores da casa, é claro, e isso já aconteceu, por exemplo, uma médium, o espírito chega falando espanhol. Eu não falo espanhol. Apesar de eu entender, nós brasileiros que falamos português, a gente entende um pouco do espanhol. Um pouco. Se a pessoa falar um pouco devagar, a gente pega aí 60%, 70%, dependendo do espanhol, né? Se é um espanhol que vem da Espanha, é um pouco mais complicado para mim, mas se é um espanhol, sei lá, da Colômbia, né, que a gente tem que falar mais perto daqui da gente. Exatamente. E essas comunicações que vêm em espanhol, eu, ali, como uma pessoa que estou dialogando com o espírito, eu respondo em português, porque eu não sei falar espanhol. E, às vezes, dependendo do espírito, ele vai perguntar de volta, o que é que você disse? Aí a gente fala mais devagar ainda, entendeu? Agora, a gente entende, Tavares, que nesse processo da fala ali, da parte da conversa, da parte da doutrinação, como nós falamos em português, existe, os mentores que trouxeram, eles já sabiam dessas limitações. Lógico. E eles, com certeza, eles facilitam do outro lado, faz uma tradução, ou faz uma adaptação para aquele espírito, para que ele possa ouvir. Né? Porque se a gente, encarnado, já faz um preparo, já se organiza de uma maneira dentro do... Né, para que a reunião corra bem, imagina o time do outro lado. E a gente aprende isso na série André Luiz, né, tem muitos casos, né, que a preparação do outro lado é muito mais intensa. Então, quando eles trazem esses espíritos que não vão entender, por exemplo, se a reunião é toda em português e, de repente, o espírito que chega ali para ser beneficiado não entende, ele, claro que vai ter uma tradução do outro lado, que puxa muito mais da equipe espiritual. Lógico. Entendeu? Agora que eu entendi, meu amigo. Isso aqui que eu estou botando na tela, ó. Capítulo 27, pedis e obtereis, item 16, preces inteligíveis, está lá no Evangelho. Isso mesmo, está lá mesmo. Então, quando se fala disso, daí está falando também da língua. A gente está lidando, a gente está num nível que estamos ali no umbral, né? A gente está no umbral, todo mundo, né? Umbral ali da costa terrena. Então, qual é o tipo de espírito que vem à casa espírita, que está nos rodeando? Que está no mesmo nível que a gente. E aí a gente faz aquela reflexão. Por exemplo, eu falo português e inglês. E olha lá, entendeu? O espanhol entendo um pouco. Agora, tem outras pessoas que têm facilidade para línguas e falam, entendem 2 ou 3 ou 4 línguas. Entendeu? Mas muito não bem. É a realidade de todos nós. Né? Muito bem. Aí eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Décio Soares, lá de São Paulo, e a Elza. Manda um abraço aí para você, aqui de Londres, viu, meu amigo? Elza é grande amiga, divulgadora também, pioneira, uma das pioneiras, né, com a Jana Denk, em Londres, né? A gente está sempre acompanhando os trabalhos, também faz um trabalho belíssimo lá em Londres, né? Minha amiga Elza, se você permitir, eu já vou pedir aqui no ar, que eu não posso deixar passar. Se o Daniel me permitir você passar o seu contato, a gente vai fazer um programa, um estudo aí com vocês, também para saber aí de Londres. Seria um prazer, caso você tenha aí uma vagazinha aí na sua agenda, a gente agradece já de antemão. Não, pode chamar, que ela é trabalhadora de mão cheia, ela não vai dizer não para você. Eu já estou dizendo aqui por ela. Eu não tá vendo, dona Elza, mas
Abre um espaço aí no seu calendário aí para o Tavares aí. Grande amigo nosso Olha bem, é o Web Rádio. Deixa eu te falar aqui. De Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte. Tem aqui mais, aqui a Cíntia mandou também. Cíntia é minha irmã, que mora lá. Ei, Cíntia, um abraço para você. Mora lá no Maranhão, é minha irmã. Muito bem. Que bom. E meu pai é maranhense, viu, Cíntia? Pai é da terrinha. Meu amigo, o Dantas, que é da Ribeira, é um bairro aqui, como foi e por onde foi que começou a divulgação no Espiritismo? Assim, a divulgação, acho que mesmo, né? Não, mas aí, eu acho que ele quer saber no contexto aqui americano. Bem, se a gente for observar um pouco a história, né, do espiritismo, na verdade, o movimento do novo espiritualismo começou aqui nos Estados Unidos com fenômenos das irmãs Fox, né, em Hydesville, né, que é não existe mais, Hydesville não existe mais, que é um vilarejo, né, na época, perto de Rochester, que é um pouco acima no estado de Nova York, ao norte de Nova York. E, assim, foi ali que foi o epicentro, né, ali que começou tudo, né, com os fenômenos das batidas, né, e depois isso se espalhou, né, pelo mundo, foi para a Europa, né, até quando Kardec foi convidado, depois de 3, 4 anos, já que esses fenômenos ocorriam na Europa, foi convidado a participar de uma dessas sessões das mesas girantes, né? E foi aí que ele começou a levar a sério aquelas manifestações e começou a estabelecer um método, né? Um método que a gente diz que é até um método científico, né? A maneira que ele fez para tirar vantagem daqueles fenômenos, porque uma das coisas que é clássico, né, no espiritismo é aquilo que ele quando ele viu, né, aqueles movimentos, aqueles fenômenos inteligentes, né, ele fez ele falou aquela famosa frase, né, que mesa não tem cérebro, né, e que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Né? E a partir daí ele começa a codificar o espiritismo. Bem, uma coisa interessante é que, talvez aproveitando essa pergunta do Dantas, é que alguém podia se perguntar assim, vem aqui, se começou pelos Estados Unidos, por que não é tão forte o movimento espírita aí? Aí talvez a gente precise de uma outra live, um outro momento para entrar nos detalhes. Muito bom, adorei a sua ideia. Mas, para dar um resumo, a versão resumida, é que, claro, se a gente vê o aspecto histórico, né, de quando o espiritismo foi codificado, mas depois que o Kardec desencarna, né, o movimento vai se enfraquecendo na França, né? Só que naquela época, no final do século XIX, tem estatística que mostra que aqui nos Estados Unidos existia quase 3.000 núcleos que faziam reuniões espírita. Que se esses núcleos tivessem continuado, talvez hoje a gente teria, sei lá, se tivesse continuado aqueles núcleos, né, passado de geração por geração, a gente teria 3.000 casas espíritas nos Estados Unidos. Mas essa não foi a realidade. E aí tem todo um aspecto histórico com o desenvolvimento da ciência, né, da industrialização e a pressão do conhecimento científico se alastrando, principalmente aqui nos Estados Unidos, acabou fazendo com que esse movimento, que na época não era chamado espiritismo por si, porque quem criou essa denominação foi o Kardec, através da codificação, mas era tudo chamado de espiritualismo na época, né? Mas eram reuniões que seguiam aqueles modelos que o Kardec aproveitou e tirou vantagem daquilo para codificar e tirar o melhor daqueles fenômenos na época, né? que é o ensinamento espírita. Muito bom. E aqui nós temos mais perguntas que a gente privilegia, mas eu já tinha ouvido essa informação desses grupos, né, bastante numerosos, vamos supor, em relação a início do século
passado nos Estados Unidos, né? E, lógico, possivelmente por isso que você falou, nessa questão da ciência, do trabalho e tudo mais, não foi dando solução de continuidade, vamos dizer assim. Essa pergunta é bastante interessante, creio eu. É de Salles, de Lagoa Nova, é um bairro aqui de Natal. Quais as grandes dificuldades para a divulgação do espiritismo? É a língua, são recursos financeiros, poucos trabalhadores, o trabalho profissional. Quais são as grandes dificuldades aí para fazer a divulgação nos Estados Unidos? Eu acho que um pouco de todos, mas eu acho que a principal mesmo é a língua, né? Porque se você não fala, não se expressa, então vai ficar muito difícil, né? Pegue, por exemplo, imagina que alguém vai para o Brasil e não fala o português e vai querer divulgar um produto. Qual a probabilidade dessa pessoa ter um sucesso? Ou tem duas coisas, ou ela vai aprender a cultura, a língua nativa, vai aprender a língua, mesmo e quando a gente fala aprender, a gente não está falando de falar a língua sem sotaque, porque aqui nos Estados Unidos é um país de imigrante, né, e aqueles que não são nativos, que não nasceram aqui, que vêm de fora, mesmo com sotaque, o americano não tem problema com isso. Eu acho que nós, brasileiros, somos até um pouco mais barristas com o sotaque. Eu vindo no Nordeste, morei um tempo no Rio, e com todo... Eu amo o Brasil, entendeu? E eu senti na pele, né, como é que se diz? Uma certa, assim, discriminação bem pequenininha, porque eu era nordestino, meu jeito de falar, né, as pessoas... Porque nós, brasileiros, temos esse jeito, né? Coisas que eu nunca senti aqui nos Estados Unidos. Nunca tive, nesses 21 anos, um americano, alguém chegar e desdenhar do meu sotaque. Porque eu falo inglês com um sotaque bem pesado, nordestino. Entendeu? Pelo contrário, as pessoas respeitam isso. Então, aqui o que conta não é o teu sotaque, o que conta é a tua capacidade. O que conta é o que você vai trazer. Entendeu? O que você vai oferecer? Qual a tua habilidade? Você sabe que os Estados Unidos foram muito espertos depois da Primeira e da Segunda Guerra, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O que ele fez? Principalmente o sistema educacional. Atraiu todos os cientistas, os cérebros, né, da humanidade para cá. E aí a gente vê como o país cresceu, entendeu? Então, a cultura aqui tem assim, ok, você é bom nisso? Não quero saber teu sotaque, não quero saber a tua religião, vem pra cá, entra no meu time, entendeu? E bola pra frente. Isso eu já sabia, viu? Eu agora tenho a confirmação. É isso mesmo. Muito bem, mas a senhora Daniel mandou mais uma mensagem aí, ó. Em minha opinião, é a língua. Isso mesmo. A língua, como eu falei, né? A língua, se você não se comunica, tinha até um programa no Brasil que dizia assim, acho que era não sei se era com o Chico Anísio, se você não se comunica, não, Chacrinha, né? Se você Quem não se comunica, se trumbica. Quem não se comunica, se trumbica. Então, a língua é o mais importante, entendeu? Às vezes, a gente tem amigos conterrâneos que chegam aqui, aí ligam, encontrei o Centro Espírita aí, que bom. E aí eu digo assim, eu já digo de primeira mão, quando eu converso com a pessoa, eu digo assim, olha, tudo bem, seja bem-vindo, a gente tem nossas atividades, aí eu digo, a propósito, todas as atividades são em inglês. Meu Deus do céu, mas eu não falo inglês. Eu disse, não tem problema. Você venha, que a vibração é a mesma. Entendeu? Então, a gente fala português, mas as atividades em si, elas são em inglês, né? Talvez, não sei, mas por enquanto, agora, a gente faz em inglês. E Daniel, é uma outra coisa também, é proporcional, né? Você tem muito mais americano. Teve um amigo que ele foi para São Paulo e disse, olha, a coisa que mais me impressionou em São Paulo, que tem muito
carro de São Paulo com placa de São Paulo. Eu digo, pô, aí é danado, né? São Paulo só pode ter placa de São Paulo. Então, o que é que ocorre? É a porcentagem. Você tem muito mais americanos do que estrangeiros, portugueses, ou português ou latino. Então, é muito mais fácil que essas pessoas, a coisa seja em inglês e essas outras pessoas venham aprender inglês já que estão morando na América, do que convencer o americano a estudar português e vir falar português. Quer dizer, é uma questão até de proporção. É matemática pura, não tem onde você correr, né? 2 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. E a Tânia... ela manda aqui, ó. Tem a pergunta da Iasco aí antes, né? Tem aí a Tânia Iasco, ela diz assim, ó, vê aí. As religiões, o protestantismo, o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, né, nos Estados Unidos estão bem solidificados em termos de seguidores, né? Então, somente aqueles sem religião ou em conflito é que procuram exatamente. Né? E eu lembro que a gente mencionou isso na nossa primeira... Na outra conversa. A gente também... É uma das coisas, a gente tem que analisar... Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, principalmente aqui nos Estados Unidos, e eu acredito que em outros países também, como é que a gente vai divulgar o espiritismo? Como se as pessoas tivessem a Deus dará, as pessoas não tivessem religião, estivessem morrendo, teria que ter... Não, gente, para aí, vamos analisar, entendeu? Para quem, qual é o nosso público, né? E às vezes a gente até pega um exemplo assim da parte dos negócios, né? Que quando você vai lançar um produto no mercado, você tem que fazer uma análise, qual é o teu público de mercado? Para quem que você vai vender isso? Quem é que vai comprar? Entendeu? Como é que você vai embalar esse seu produto? Como é que você vai fazer de uma maneira que se torne atrativo? Essas são os desafios do espírito em viagem. São os desafios daqueles que queiram divulgar essa mensagem. Não vamos nos preocupar com as coisas que já estão solidificadas. A Iasco falou muito bem. O espiritismo não está aqui para... Até mesmo... Aí, deixa eu voltar um pouco, porque me veio à cabeça agora aquela pergunta que está lá no final do Livro dos Espíritos, né? Que se o espiritismo vai ser a religião do futuro. E qual é a resposta? Mas será o futuro de todas as... Será o futuro de todas as religiões. O que quer dizer isso? Que os princípios espíritas vão ser aos poucos absorvidos por outras religiões, mas as religiões não vão acabar, não vão, entendeu? Elas vão amadurecer, elas vão passar por um processo de transformação, né? E a gente já vê isso hoje, até mesmo no catolicismo, né? Muitas das ideias que eram profetizadas, alguns dogmas, já estão sendo vistos de maneira diferente, a questão do inferno, por exemplo, né? E a gente já vê segmentos, já vê a próprio Vaticano, né, através dos seus líderes, já dizendo, olha, não é bem um local físico, né, mas é um processo que vai sendo trabalhado e vai mudando com o tempo. Por quê? A ciência também vai paralelo, ou até um pouco mais, né, desmistificando isso, entendeu? Quanto mais nós adentramos na ciência da matéria, mais a gente desmistifica, né, dos dogmas, muitas das coisas que as religiões criaram, entendeu? Porque já perdem, já não tem mais aquele alicerce, porque a ciência já desbravou. Por isso, né, que a gente tem aquela sugestão de Kardec, se um dia a ciência provar alguma coisa que o espiritismo não fala, ou que o espiritismo falava e que a ciência provou ao contrário, ficar com a ciência. Por quê? Por que ele não disse ao contrário? Porque neste momento que estamos, num planeta de provas e expiações, a parte material ainda precisa ser desbravada. Para que amanhã a gente vislumbre esse crescimento espiritual que a gente sempre fala, que a gente nem sabe muito o que é. Entendeu? Não, e olhe bem, a religião, de uma forma geral, a gente está no Ocidente, vamos falar da religião católica, ela pregava o inferno como estando nas profundezas da Terra. E quando a ciência começou a perfurar e não encontrou,
Não houve um desastre, lógico, olha, não é, então vamos ver onde é e vamos trabalhar. E a ciência não deixou de ser ciência, a Exatamente. religião não deixou, vamos seguir outro caminho e pronto, vai se acomodando. Agora, o que você falou é muito interessante. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde a matéria ainda tem que existir, não tem jeito de a gente largar isso assim do dia para a noite, não. É um processo longo. Aí a Tânia, ela manda aqui um negócio muito interessante, olha. Dá uma lidinha aí, Daniel, por favor. E de volta no assunto da prece, uma prece em outra língua, mesmo quando somos fluentes, leva um tempo para tocar nossos corações, da mesma forma que toca uma prece em nossa língua nativa. Você sentiu isso também? Claro, Tânia. Claro, claro, claro. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, até hoje, por exemplo, se eu faço um Pai Nosso em português, é claro que, porque como eu vim da tradição católica, um Pai Nosso em português tem traz um sentimento diferente do Pai Nosso em inglês. Agora, a prece que é feita espontânea, e eu confesso, como a gente faz muita prece no Espiritismo, a gente não tem aquela fórmula, a gente faz uma prece espontânea, como você pediu aqui, Daniel, pode fazer a prece inicial? Então, essa prece espontânea, a gente faz tanto, eu já faço isso há 20 anos aqui no Centro Espírita, que às vezes, quando eu vou fazer em português, aí eu já fico mais atento do que, entendeu? Deixar a coisa fluir. Porque eu não estou fazendo a prece espontânea em português todos os dias. Entendeu? No centro, aqui, já é mais em inglês, que já você acaba criando aquela também rotina mental. Então, isso é interessante. Em português, para mim, o Pai Nosso tem um significado muito maior, e como a Tânia falou, é verdade. Você vem para cá, não importa. Se você cresceu fazendo aquela atividade na sua língua nativa, vai demorar muito e talvez nunca vai ter o mesmo sentimento que quando você faz na segunda língua que você aprendeu. Né? Olha, a Yanis está concordando aí, ó. Será, Tânia? É possível que você prece em português quando criança. Isso ficou impresso. Isso mesmo. Eu, que não fui criada no cristianismo e aprendi inglês já aqui nos Estados Unidos, não sinto muito. É exatamente isso que a Yasu está falando, foi o que eu experienciei. Como eu nunca fiz preces espontâneas quando morava no Brasil, todas as preces que eram feitas era ou a Ave Maria, ou o português, ou o Crê em Deus Pais, ou o Pai Nosso, ou o Crê em Deus Pais. Então, são preces que, quando eu faço, eu me remonto ao passado e tenho aquele sentimento de família, de igreja, que é bem mais sentido. Agora, quando eu vou fazer uma prece espontânea, em inglês, sai bem mais fácil para mim do que se eu for fazer uma prece espontânea em português. E aí eu fico, às vezes, entendeu, tropicando em cima das palavras em português. Vai sair como saiu aqui, né? Mas eu sinto que eu fico mais alerta. Né? Quando você faz uma prece, você fecha os seus olhos, você parece que entra num estado e as palavras vão vindo. Você não racionaliza muito o que você vai dizer na prece espontânea, quando você é sentida. Agora, quando você, por exemplo, quando eu vou fazer em português, aí eu racionalizo um pouquinho, o que eu vou dizer, aquele negócio, e a gente acaba se fechando um pouco e não deixando que aquela inspiração que às vezes é dada por um mentor, pelo anjo da guarda, te guie. Flua, isso, flua. É isso mesmo. E uma outra coisa também, nós temos aqui a Conferne, que é a Confraternização dos Espíritas do Rio Grande do Norte, que ocorre há 40 anos no período de carnaval. E nós temos uma música que a gente termina a Conferne cantando essa música, certo? E é uma emoção muito grande, porque são o final, e tem aquela emoção, a gente canta junto no palco, todo mundo que participou. E uma vez nós fomos cantar, pedimos alguém para cantar essa música no centro, e as pessoas ficaram assim, sabe? Eu digo, essas pessoas não se emocionaram, não. Porque tem essa coisa também do ambiente, o que falou a Tânia aí. Tem isso aí, tem essas coisas e muito a ver, certo? Verdade, verdade. Bem, nós temos aqui mais uma perguntinha. Deixa eu só transferir aqui do WhatsApp. Chegou agora. Acaba de estar assistindo aqui desde... essa daqui. Pronto. É um cabo aqui de Currasnol, aqui do interior do estado.
Eu gostei do cabra, é bem típico lá da nossa região. Me diga uma coisa, como é que alguém vai fazer uma tradução simultânea de cabra? Pronto. Eu nem sei, você me pegou aí, que eu nem sei. Então, muito bem. Deixa eu botar aí, que eu terminei não botando na tela, mas é ótimo. É do... Ah, não, é uma cabrita, é a Luísa, né? Aqui de Ferreira, de Currais Novos, desculpa, eu só vi Currais Novos. Excelente pergunta. Pronto, então você já leu? Então, já li aqui quais os projetos de divulgação que a Federação Espírita dos Estados Unidos está trabalhando para o futuro. Obrigado, Luísa, pela pergunta. E a gente tem vários projetos, né? No momento, um dos projetos que é o carro-chefe, é claro, é ter mais livros, né? Mais material disponível na língua inglesa, né? A gente pode até ir lá para frente, fazer uma exposição bonita, né, falar de vários casos, mas se a gente não tiver a literatura, porque o americano, primeira coisa que ele vai te perguntar é o seguinte, vem aqui, onde é que eu encontro mais informação sobre isso? Aí você vai virar para ele e vai dizer assim, tá num livro, sei lá, vamos pegar aqui um roteiro, né, de Emmanuel. Roteiro está traduzido para o inglês? Não. Quem é que vai traduzir isso? Quem são as organizações responsáveis? Claro, esses livros todos têm copyright, né, têm direitos autorais. Então, como Federação Espírita e a organização, ela pode, né, trabalhar junto com na minha cabeça está publish, com as organizações que detêm os direitos autorais para poder ter esses livros na língua inglês. Então, esse é um dos projetos. O outro, uma outra coisa também que... Mas, só interrompendo um pouquinho, mas a maioria desses livros, principalmente do Chico, da Lavra do Chico, quase toda ela é da Federação Espírita Brasileira. Sim. Lógico, tem alguns que direitos de cá, mas a maioria é da Federação, o que a Federação poderia perfeitamente já trabalhar e abrir mão. E já faz. Direitos, né? Já faz. Obrigado, Tânia. Eu estava tentando lembrar o nome da editora, eu faria publish da editora, é isso? Obrigado, Tânia. Para ver, Tânia, eu depois, na sua live, eu vou estar lá presente também para te ajudar, não te preocupa, não. Não, isso mesmo, isso já acontece, Tavares. Atualmente existe essa parceria de poder intermediar esse processo de tradução. A Jussara hoje é a pessoa que faz esse intercâmbio. Mas, além disso, temos muito materiais já disponíveis no website da Federação, cursos para mediunidade, para passista, né, que já estão tudo em inglês. Esses materiais já estão disponíveis no site da Federação Espírita Americana. Se você tiver interesse de olhar, está lá. Além disso, promover eventos, né? A gente já promove aí eventos anuais, todos em inglês, para que a gente possa trazer esses ensinamentos espíritas um dia inteiro, né? Tem uns simpósios americanos que a gente faz já há 15 anos, né? Esse próximo ano vai ser o 15º que estamos promovendo. Mas ele é inglês, esse tudo simpósio? Inglês, tudo em inglês. Ótimo, tudo maravilha, inglês, maravilha. Né? E também tem um trabalho, né, que agora a gente está tentando restabelecer do Departamento Infantil e Juvenil. A gente está criando um novo website, vamos colocar novos materiais para que os centros possam também utilizar esses materiais e implementar os trabalhos nos centros espíritas, tudo em inglês. Então, nesse primeiro momento, dos objetivos da Federação Espírita Americana é ter esses materiais disponíveis, né? A gente já tem bastante, mas a gente vai ter que... E quando você coloca o material lá, você depois tem que revisar, porque muitos desses materiais, às vezes, eles são feitos na boa vontade das pessoas que se voluntariam para traduzir, e às vezes a gente tem que fazer umas novas versões, né, corrigir algumas coisas que por algum motivo passou despercebido, né, e esse é o trabalho, entendeu? Esse é o trabalho. Esse é o grande trabalho.
Tá chegando aqui uma pergunta da Cristina da Candelária, eu vou só trazer para cá, para botar. É isso, é Cristina. Deixa eu ver aqui. Um abraço a Elza aí, que já está meia-noite para ela lá em Londres. E obrigado, né, Elza, por participar, né? A sua presença aqui é muito, muito boa também. Elza, muito obrigado, Deus que lhe pague. A gente vai fazer um estudo, me passar aqui, a gente vai falar com você. Não diga agora, hoje, porque é meia-noite, mas amanhã eu ligo para você, se Deus quiser. A gente combina direitinho e foi um prazer tê-la aqui na nossa web rádio. A arte espírita pode ser uma fonte de divulgação, música, teatro, dança? Cristina da Candelária pergunta se... Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Aqui nos Estados Unidos a gente tem pelo menos 2 grupos, um em New Jersey, um outro em Atlanta, que já faz esse trabalho já de divulgação através da arte, né, o teatro espírita, né, a música também. Então, eu acho que tudo isso é válido. Por quê? Porque a divulgação, ela não tem que ser só uma coisa assim, linear, entendeu? A gente tem que ver que tem gente que vai ser atraído por diversos aspectos, entendeu? Então, a divulgação infantil, como é que você vai fazer? Para o jovem, que é um desafio muito grande, até mesmo no Brasil, né? A gente acompanha, né? Como é que se faz para manter o jovem na casa espírita, né? E a gente sabe que aquele período ali entre, sei lá, 14 até os 25 anos, 22 anos, é um pouco, né? Um pouco desafiador, né? Para engajar o jovem, né? E a gente... muito. Eu sou evangelizador infanto juvenil. É muito difícil você manter depois dos 14 anos. O jovem tem que fazer das tripas corações. Se fala aqui no ditado. Então essas atividades, né, como a parte artística, é essencial. Se o centro ou se a federação pode promover isso, não vejo problema nenhum. Porque vai ter público que vai se identificar com o trabalho, né? Claro que dentro dos ensinamentos espírita, né? Criatividade é uma coisa que faz parte da evolução espiritual. Né? Criatividade para o bem, entendeu? Sempre. E, inclusive, nós entrevistamos o pessoal do BSS Harmony, lá da Flórida, né? Cantaram aqui com a gente. Conheço o grupo. A Ionara, né? O trio lá, eles... eu esqueci de falar dele. Eles, para mim, no momento atual, e algumas músicas que eles colocaram em inglês também, eu considero aquele grupo, um rapaz e duas mulheres. O Marcelo, a Thalita e a noiva do Marcelo, acho que é a Bárbara, mas muito bom, e eles fizeram uma parte em inglês, outra parte em português. Eu fiquei muito emocionado, porque, meu amigo, depois que eu tive aquela conversa com a Vanessa, eu fiquei assim, angustiado para que isso ocorra o mais rápido possível, que todo o espiritismo seja em inglês na América. Eu acho que é o próximo passo do espiritismo a nível de planeta Terra, como sem sombra de dúvida. Vamos pegar lá. Eu acho... deixa eu fazer um comentário em cima disso. Pois não. É claro, se eu fosse fazer esse comentário, talvez há 15 anos atrás, o meu comentário ia ser um pouco diferente do que é hoje. E talvez daqui a 15 anos ou 20, vai ser um pouco diferente do comentário que eu vou fazer hoje. Nessa parte de divulgação, claro, a gente quer botar tudo em inglês. Mas vamos pensar bem. Vamos supor que hoje a gente diz, vamos botar tudo em inglês para a gente divulgar por mais que... Aí vamos supor que essas pessoas que estão recebendo a mensagem resolva vir para o centro espírita. E aí a pergunta é, temos trabalhadores suficientes para dar conta desse público que chegou em massa? A gente tem que se perguntar isso. E aí eu quero dar um exemplo aqui de um caso que eu ouvi, né, de um palestrante que veio aqui em Baltimore, há mais ou menos 12 anos atrás. Ele era um médico, ele é um médico,
E ele deu palestra num dos... americano, ele deu palestra num dos congressos médico espírita aqui americano, em 2008, em Washington, D.C. Aí a gente convidou ele para ele dar uma palestra aqui em Baltimore. E a gente conversando, a gente estava falando sobre esse negócio da divulgação do espiritismo em inglês, que a gente tinha que fazer tudo em inglês, aquele lance todo. E aí ele contou uma história que eu gostaria de compartilhar contigo. Eu nunca compartilhei essa história com ninguém, porque foi uma coisa, até assim, uma conversa privada, na época ali, ele com alguns trabalhadores, e ele disse o seguinte, ele disse que quando ele morava em Delaware, que é um estado aqui próximo de Maryland, o prefeito da cidade, não lembro muito, vou parafrasear aqui a história, o prefeito da cidade resolveu lançar uma, como é que se diz, um concurso, não, como é um contest, lançar um projeto para a população eleger o melhor restaurante de hambúrguer da cidade, do local onde ele estava morando. Entendeu? Ele disse o seguinte, que ele tinha um lugar que era assim, pé no chão, que na cabeça dele era o melhor hambúrguer que tinha, que era muito simples, né? Tinha 2 ou 3 trabalhadores ali, e era o melhor hambúrguer, né? Aí, claro, a população foi votar qual era o melhor local, uma competição. Obrigado, Tânio, uma competição para qual era o melhor restaurante de hambúrguer, o melhor hambúrguer naquele local, em Delaware. E aí, depois, sei lá, de 2 semanas, o resultado saiu. Quem que ganhou? Aquele restaurantezinho pequeno, pé no chão, né, usando uma linguagem bem nordestina aqui, que vendia o melhor hambúrguer. Todo mundo votou naquele. O que aconteceu? A população que não sabia, começou a ir para lá. Então, virou um ponto de... Aí, o que aconteceu? Com o tempo, a qualidade do hambúrguer caiu. E aí, por quê? Porque aumentou o número de pessoas. Qual é a lição que a gente tem que tirar aqui dessa história que ele contou pra gente? Quando eu vi isso, eu digo, interessante. Às vezes a gente fica nessa ansiedade de divulgar o espiritismo, botar tudo em inglês, e a pergunta fica, nossa casa espírita está estruturada para isso? Por isso que o projeto de capacitação dos centros, né, das federativas, é o objetivo número 1 aqui. Porque amanhã, né, se a gente tiver, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na Sociedade Espírita de Baltimore, a gente tem um local muito pequeno e que cabe, sei lá, a gente não pode colocar ali mais do que 30 pessoas. É a nossa realidade. Agora, imagine se chegar amanhã 10 pessoas acima do 30. Eu não posso, porque de acordo com... A pessoa não pode entrar no centro, porque existe um código que não permite. Se a pessoa entrar ali, tem... Entendeu? Então, a gente não pode ter. Então, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, aumentar o número de trabalhador, procurar um local maior, para depois começar a fazer divulgação em massa. Porque se agora eu faço uma divulgação em massa, entendeu? E não tenho um ambiente para aquelas pessoas virem e continuar o trabalho, a gente vai se perder, vai meter os pés pelas mãos, entendeu? Não estou justificando, não, mas a gente tem que pensar nisso, já que a gente está falando sobre a divulgação do espiritismo, a gente tem que pensar como é que a gente vai estruturar, primeiramente, capacitar os nossos centros, os trabalhadores, entendeu? Os passistas, né? Quando capacitar, aí a gente fala, né? Os trabalhadores comprometidos, né? Que vão estar ali, né? Existe um filme, já que a gente estava falando antes sobre os filmes americanos, que é o Kelvin Costner, eu não lembro muito bem, eu sei o nome em inglês, Field of Dreams, né? Tânia, se você souber em português, me fala aí. É a mentora. Ele ouve essa voz, né? E a voz diz assim... Porque é Campos do Sonho, é Campos do Sonho, se eu não me engano. Campos do Sonho, Field of Dreams, que aí ele fala que... Aí ele vai construir um campo de beisebol. Um campo de beisebol, Muito bonito o filme, muito bonito. Então, ali tem uma mensagem interessante, porque ele é inspirado, ele ouve a frase, if you build, they will come, né? Se você construir, eles virão, entendeu? Então, o que que a gente aprende com isso, com esse exemplo? É que, primeiro, a gente tem que
dar conta do nosso lugarzinho aqui. A gente tem que se unir, a gente tem que se capacitar, a gente tem que melhorar as estruturas dos nossos centros, né, para que amanhã, que na hora que, entendeu, que o público mesmo, não brasileiro, começar a vir, a gente está preparado, entendeu? Eu gostaria de compartilhar isso contigo. Não, mas olhe bem, e eu posso dizer para você que esse é um pensamento que já tem há muito tempo aqui a nível de Brasil, excetuando a Federação Brasileira e uma ou duas federativas, estou falando em nível de federativa, e casas espíritas, pouquíssimas. Inclusive, acho que parece que foi um caso de Chico e Emanuel, que Chico disse, olha, amanhã a casa vai estar cheia, né? Depois disso, a Emanuel disse, calma, Chico, não tem estrutura para aguentar a casa cheia, não. Falta ainda muita, mas a gente não tem essa condição ainda, temos que ir assim devagarzinho, não só aqui como lá, mas lógico, nada impede da gente querer essa possibilidade de falar, até mesmo para começar esse trabalho, né, de divulgação maior do espiritismo. Mas você está coberto de razão, e a gente tem isso aqui na carne, aqui mesmo na nossa região, certo? Na nossa região. Um contraponto dessa parte também, que nos vem à mente também, Tavares, seria, alguém podia agora botar uma pergunta aqui, sim, Daniel, mas a gente está se preocupando, mas essa mensagem tem que ser implantada no coração das pessoas? Porque cadê as igrejas do tempo de Paulo? Cadê as igrejas daquela época? Cadê? Onde é que estão? Entendeu? Nenhuma. Não tem nenhuma. Se tem, eu não conheço. E a mensagem... Amigo nosso, sexta-feira ele falou assim, é incrível, cada igreja que Paulo fundou, hoje tem uma mesquita, por incrível que pareça. Tá tudo bem, não deixa de ser a mensagem, mas não é aquilo que ele trouxe, né? Qual é o contraponto que a gente quer fazer? É que também, a gente também não pode também ficar só preocupado com a estrutura física, e esquecer que o alvo final é a mudança do indivíduo, né? E aí é o desafio que a gente tem. E a gente só pode mudar... Primeiro, a gente tem que nos melhorar, né? Primeiro, né, porque a gente não pode mudar o outro. A única coisa que a gente pode fazer é a nossa auto-reforma, né? E aí, baseado nisso, a gente passa a ser uma referência para os outros, né? Olha, e eu tenho um exemplo bem claro. A Tânia tem um comentário muito interessante. E enquanto ele bota aí, eu sou coordenador do estudo mediúnico da casa em que nós trabalhávamos. E um certo dia, no início do estudo, na aula inicial, no estudo inicial, tinha em torno de quase 80 alunos. E nós estamos ali naquela sala e eu digo, como é que eu vou tratar com essas pessoas? Porque se eu perguntar o nome de cada um para trocar algum diálogo, já foi 1 hora. Se alguém disser o nome e algum comentário, ele não vai fazer a apresentação. E eu fiquei em pânico com aquilo, tá entendendo? Não pode ter. Não tínhamos estrutura para isso. Tanto que tivemos que abrir, no outro dia, o trabalho para remanejar esse pessoal, porque é até impossível você, em 1 hora, 2 de estudo, você, com mais de... Eu acho que 15 pessoas no estudo é o ideal, 20, mas depois disso aí você pode ver que já se torna, tanto no estudo normal, como no estudo do espiritismo, já se torna um pouco dificultoso. Mas a Tânia diz aí um negócio para você, olha aí. Tânia falou, estamos também preparando os trabalhadores que ainda são muitos brasileiros. Eles também precisam ser acolhidos e também são necessitados. Aos poucos, vamos acolhendo a todos. Perfeito. Perfeito. E a gente concorda com a Tânia, e isso é uma das coisas que a gente vem discutindo muito, principalmente estando agora temporariamente na federação, se a gente fala de um movimento de unificação, né, que está sempre atualizado, né, essa frase, a gente tem que acolher todo mundo, entendeu? Mas uma das coisas, por exemplo, a gente acolhe todo mundo, mas a gente tem um foco, um objetivo, que seria não acolher e ficar ali no mesmo, é avançar, é abrir isso para a maioria, porque o acolhimento do brasileiro que vem para cá é muito bom, muito legal, eu acho que é uma caridade, né? Mas a gente não pode esquecer que existe uma quantidade de pessoas
que também estão precisando. E, às vezes, pelo nosso, assim, comodismo, só olhando para o grupo pequeno, que eu não estou dizendo aqui para a Tânia, não estou dizendo para ninguém aqui que faz o trabalho em português, que não é importante, mas a gente tem que delinear qual é o foco, né, o foco desse trabalho. Porque amanhã, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui de uma forma que estamos aqui temporário. A gente vai desencarnar. Isso de todas as falas que eu tenho feito aqui, a única que eu digo que é 100% verdadeira é que todos nós vamos desencarnar. E a pergunta fica, Daniel, aí amanhã você não vai estar aqui no corpo físico. Você vai lá para o outro lado. E ficou alguma coisa montada aí, algum trabalho, assim, que se você reencarnar amanhã aqui, aí você vai vir não falando português, porque você vai encarnar aqui, talvez como o seu próprio neto, entendeu? É lógico. E aí, tu vai, se não tiver um trabalho em inglês, só tiver em português, ou se não tiver nenhum, entendeu? E aí, como é que fica? Quer dizer, são reflexões que a gente tem que fazer o quê? Para hoje, para amanhã e ao longo prazo, para a próxima reencarnação. E eu digo muito mais. A Jussara, ela me contou algo interessante, que é o movimento espírita começou na década de 20 com o espanhol. E eles ficaram 50 anos, e eu acho que por falta dessa possibilidade, dessa visão, não por maldade, mas por falta dessa visão, não teve a continuação, porque não pensou nesse projeto agora. Daqui a pouco. E depois, daqui a 50 anos. E depois, outra coisa. E eu vou ter que voltar, eu vou querer voltar para cá, eu vou voltar americano. E o que é que eu vou ter? Muito importante que você terminou por falar, que é agora, depois e um pouco mais depois também. E na próxima encarnação. A gente tem que fazer esses planos, né? Uma das coisas, quando a gente conhece o Espiritismo, é que, e isso até me assustou um pouco, tem algumas coisas que a gente aprende. Uma das coisas que me chamou muita atenção, duas. Primeiro foi aquela ideia de que as leis de Deus estão na nossa consciência. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Então agora tudo que eu faço, todas as escolhas, a minha consciência vai estar lá me acusando. A gente já sabia disso, mas a gente dizia assim, não, eu vou lá, rezo um pouquinho, eu faço uma confissão e aí pronto. Mas agora não tem essa a outra coisa que realmente para aquela pessoa que abarcou o Espiritismo é o livre-arbítrio, com as consequências das nossas escolhas. Entendeu? E a terceira coisa que tudo que a gente faz hoje, além do livre-arbítrio da consciência, são os planejamentos. São os planejamentos que acabam agora tendo como é que se diz, porque agora, toda vez quando eu planejo alguma coisa, assim, eu não estou falando dos planejamentos rotineiros, eu estou falando de planejamentos que... A longo prazo, né? Planejamentos que vão impactar na próxima reencarnação. Né? Eu acho que uma vez eu estava ouvindo uma das palestras do Haroldo, né? Ele estava falando desses planejamentos para daqui a 500 anos. Eu digo, não, Haroldo, menos. Não puxa muito, não. A gente está acabando, né? Talvez para a próxima reencarnação. Porque em 500 anos a gente pode reencarnar pelo menos umas 4, 3 vezes, né? Se a gente fizer uma conta assim, meia, entendeu? Apertada, né? A gente pode vir pelo menos umas 3 vezes em 500 anos. Muito bem. Mas se a gente começar a pensar que, ok, hoje, por que eu vou fazer isso? O que impacto isso vai trazer, não só na minha vida pessoal, mas no coletivo, na minha família ali, né? Isso vai desde o processo da educação dos filhos, né? Ter essa visão, né, do espírito imortal, como a Yas falou, planejamento como um espírito imortal, né? Essa visão, e aí, para não puxar muito, porque às vezes imortal fica uma coisa muito... assim, a próxima reencarnação. Pensa na próxima reencarnação. O que você fizer hoje, o que você deixar de fazer hoje, o que fizer, o que deixar de fazer. Qual o impacto disso que será na próxima encarnação? E aí, como a gente está falando da divulgação do Espiritismo, a gente também tem que se perguntar para isso. Existe uma probabilidade muito grande da gente vir naquele mesmo núcleo familiar, porque
do jeito que no país, no planeta de provas e expiações, ainda muitas das coisas têm que ser trabalhadas, é bem capaz da gente vir no meio daqueles que a gente está vivendo hoje. Se a gente não fizer a coisa tudo certinho, a gente tem uma grande probabilidade. E aí? Em termos aí eu acho que a fala da Tânia, dá uma lidinha aí, acho que é muito importante. Eu acho que é o maior... preparando sempre para o grupo maior da língua inglesa, principalmente com a evangelização infantil, para que haja continuidade com os próprios nativos. Perfeito. Olha, a Tânia, essa é a ideia. Mas a gente tem um challenge, ou tem a gente ainda está encontrando um challenge, deixa eu traduzir aqui, a gente está encontrando ainda um obstáculo muito grande. Uma dificuldade. Olha, uma dificuldade, porque a evangelização infantil funciona tudo certinho. E eu estou falando aqui de conhecimento de causa, porque eu tenho uma filha de 18 anos aqui em casa. Então, gosta de ir para o centro, até os 14 anos, até os 15. Aí depois, quando está terminando o ensino médio, que está indo para a universidade, esse período que vai para o college, né, que aqui nos Estados Unidos, que é a universidade no Brasil, esse que é justamente o momento de ver se a coisa realmente ignorou, entendeu? Se pegou ali. Porque nesse período, ela vai entrar em contato com a cultura, agora que não é só brasileira ali, né, dos pais brasileiros, mas com a cultura americana. E esse americano, filho de brasileiro, a identidade vai mudar ali, porque aí ele começa a ver o centro espírita como a religião dos pais. E a gente tem que fazer um esforço, e eu digo isso como pai, né, também como responsável, para que agora a gente uma pessoa que já está com 18 anos, 20 anos, já tem um livre-arbítrio, já é considerado adulto, entendeu? E aí a gente já não tem mais aquela coisa, não, vai para o centro, né, a gente agora tem que negociar, porque quando era criança, não, pode ir chorando, mas vai. Agora a gente tem que negociar, entendeu? E aí, pode ir? Vamos lá, é importante. A gente muda a estratégia. E aí que vem a dificuldade, né, de manter o commitment, de manter o compromisso dessa criança que cresceu numa espírita, não estou dizendo se tornar palestrante ou ir dar palestra, mas de ser um trabalhador espírita, entendeu? De estar no centro espírita ajudando. Infelizmente, eu conheço aqui na minha região, né, muito trabalhadores espíritas que têm filhos que já estão adultos, né, e, assim, a gente vai no centro e cadê? Ou mudam para outra localidade, mas aí não continua o trabalho, entendeu? Por isso... No primeiro momento, a gente não pode só culpar os centros espíritas, porque também se os pais, a família é espírita, então eu acho que está mais na família essa responsabilidade. Muito mais. Muito mais. Então acontece. Mas, assim, o que eu digo para as pessoas, e eu já disse aqui até mesmo para minha filha, é que o que é mais importante é que ela se torne uma pessoa de bem, que ela sabe que esses princípios espírita vai estar ecoando em todas as decisões que ela for tomar, que ela vai tomar, em tudo. Então, que ela seja uma pessoa de bem, entendeu? Que ela saiba que nós somos imortais, né, que existe a influência espiritual, entendeu? Que a prece é uma das, como é que se diz? É um mecanismo para as horas difíceis. Então, se a pessoa cresceu no ar espírita e amanhã não continuou indo para o centro espírita, mas que ela tenha isso em mente, eu acho que os pais já fizeram, entendeu? Já fizeram aí muito. Muito. Fizeram muito. Fica marcado, não tem para onde. É aquele negócio da consciência, você pode até saber que está fazendo, mas é raro, né? Eu tenho a informação disso aí. Não sai, é igual a pele, né? Lógico, o ideal é que pudesse continuar o trabalho, mas cada um tem as suas possibilidades. Nós temos 7 filhos no total, né? Nós crescemos... É um time de beisebol aí, né? Também. Então, 2 são espíritas, são evangelizadoras, uma é católica, outra é evangélica,
certo? Mas cada um seguiu, mas tem justamente essas possibilidades todas. Meu amigo, nós já estamos aí a 1h30. Tá. Nossa! 2 divulgadores juntos, meu amigo. Olha, aí tem aqui até 2 horas da manhã sem perceber. Tá Ainda bom, mais com tá o Dona bom. Tânia ajudando aí a gente, a Yasco Nossa, também. poxa, eu tô até um pouco envergonhado, viu? Porque algumas palavras me fugiu aqui, a Tânia que me socorreu aqui. Tânia, Mas fala, você só obrigado. falando inglês o tempo todinho. Aí depois de uma hora para outra, vem falar. Aí, Não, eu falo, tô sempre falando com minha família aqui, com os amigos aqui também, eu sempre estou falando português, né? Mas, não sei, talvez, às vezes, algumas palavras, assim, que a gente fala muito em inglês, por exemplo, o lance da publisher, fiquei aqui engasgado aqui, mas tá normal. Ainda bem que nós temos os nossos mentores encarnados e desencarnados e via Facebook também, né? É isso aí. Nossa, meu amigo. Eu tô devendo a Tânia e eu vou dar um jeito também de participar da fala dela daqui a algumas 2 semanas. Dia 10, acho que é uma quinta-feira do próximo mês, ela vai estar aqui com a gente. Ela e o Paulo, se não me engano, me mandou a foto e o nome do amigo que vai trabalhar conosco. Nós queremos agradecer. Aí ela manda aqui a Tânia é uma figura, sabe o quê? Aí, ó. Obrigado por estar com vocês, né, Daniel? Muito bacana. Maravilha, minha amiga Tânia. Eu quero pedir a você que faça prece. Claro. Não quero que você fique... Agora, olha bem, eu quero que você fique livre, solto e me faça um favor. Faça prece em inglês. Vamos lá. Vou fazer com o inglês aqui bem nordestino, bem macarrônico. Okay, so let us breathe in and out and take this moment to be thankful to all those in both planes that has helped us in this moment. Let us ask for the blessings to this web radio that every day devote its work to spread the message that Spiritism has rescued from the early time in Christianity. Thank you, dear Lord, for allowing us to be together, and bless those that are here listening. May this positive vibration that we had experienced together here with our friend Tavares in Brazil stay in each one of our homes and may the benefactors, our guard angels, be able to extract to our conscience all the consoling message that Spiritism has brought to us. Thank you for everything that we had learned today, and with the guidance, protection, permission, we close this moment, this conversation that we had through the technology in pro of the dissemination of Spiritism in our planet, and so be it. Muito obrigado, Tavares. Eu não sei se o pessoal pegou, mas o importante é a vibração. A gente sabe que... Eu vou lhe dizer um negócio bem do coração. Essas frases finais, elas foram traduzidas na minha cabeça. Thank you very much. Perfeito. Mas foram mesmo. Esse momento de reflexão, de paz no planeta, é como se alguém estivesse traduzindo, assim. Aquilo que você falou lá com o Espírito vai e bota dentro da cabeça, eu não senti dificuldade nenhuma. Lógico que você tem as possibilidades, mas eu senti o sentimento
sentir o sentimento, é quase que uma coisa, mas sentir o sentimento da prece, o importante é isso. Agora, faz o seguinte, quando você falar com a Tânia, pede para ela fazer em italiano. Ah, tá bom, a minha italiana. Você chama ela de italiana, ela fala, se eu não me engano, a Tânia fala francês também. Ela morou na França, então pede para... eu já estou botando aí pimenta aí na entrevista da... Tá ótimo. Aí, tá, se bom. Você puder, meu amigo velho, passar o contato da Elza, sim, eu lhe agradeço. Me passa pelo WhatsApp, se você puder, eu lhe agradeço demais se você estiver aí, tá certo? Eu acho que eu tenho. Muito obrigado, Deus que lhe pague. Voltamos com a próxima oportunidade, se Deus quiser, certo? Fique em paz. Voltamos com a nossa programação normal. Um beijo no coração e aí da sua esposa, da sua menina e todos os seus familiares. Muito obrigado, hein? Ela já disse que italiano não, então depois vocês conversam aí, né? Ela é italiana, não, é uma danada. Minha amiga Tânia. Um abraço a todos os ouvintes, uma boa noite e muito obrigado, Tavares, aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Todos fiquem com a paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, meu amigo. Até mais.